queridos amigos e irmãos, Papa Francisco apostou e aposta nos jovens, pois os jovens têm toda a vida pela frente, são um caminho vivo e de um caminho podem sair coisas boas, tendo o cuidado de evitar as más. 5 anos atrás, o Papa lançou um desafio para os jovens, para reanimar, ele dizia, a economia, oferecendo aos jovens a cada ano algumas sugestões. Sugestões que fazem parte da doutrina social da Igreja e, em última análise, têm a sua raiz no Evangelho. Muitos podem ser os mestres que os jovens conhecem no decurso dos seus estudos ou das suas experiências profissionais, mas a referência ao Evangelho, também no diálogo sincero com todos, garante-lhes um mestre extraordinário, Jesus, o único que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo da economia precisa de uma mudança. Não mudamos este mundo da economia apenas tornando-nos ministros, prêmio Nobel ou grandes economistas. Todas estas coisas são boas, mas o mudamos, sobretudo, amando o mundo à luz de Deus, injetando nele os valores e as forças do bem, com o espírito evangélico de Francisco de Assis. Ele era filho de um comerciante, conhecia os méritos e os defeitos desse mundo. Amar a economia, amar concretamente os trabalhadores, amar os pobres, privilegiando as situações de maior sofrimento. Não são os grandes e os poderosos que mudam o mundo para melhor. É o amor o primeiro e maior fator de mudança. Um economista de vida santa, o beato José Toniolo, escreveu a este propósito que quem salvará verdadeiramente a sociedade não será um diplomata, um doutor, um herói, mas um santo. Aliás, uma sociedade de santos, ele dizia. Por isso, o Papa Francisco quis fazer articular todo o movimento da economia de Francisco de Assis para que, seguindo o exemplo dele que se despojou de tudo por amor a Jesus e aos pobres, nós pudéssemos aprender dele e ter dele um impulso no desenvolvimento desta nova economia proposta pelo Papa Francisco. No dia 25 de setembro passado, o Papa deixou para os jovens 3 palavras, dizendo: é necessário ser testemunhas, não ter medo, esperar sem se cansar. Ser testemunhas, diz o Papa aos jovens: se quiserdes que outros jovens se aproximem da economia com os vossos ideais, é o vosso testemunho de vida que os atrairá. Sede coerentes. E o Papa diz: a coerência é algo que não está na moda. Sede coerentes nas vossas escolhas. Fazei-vos apreciar pelos vossos projetos e realizações. E não para vos tornardes muitos e poderosos, mas para transmitir a muitos o que recebestes, nomeadamente a boa notícia de que, inspirando-se pelo Evangelho, até a economia pode mudar para melhor. Segundo, não ter medo. O Papa pediu aos jovens de não ser administradores de receios, mas empreendedores de sonhos, de levar em frente os sonhos. Há tanto a fazer, é preciso usar palavras novas. Os cristãos sempre o fizeram, nunca tiveram medo do novo. Sabem que Deus é o Senhor da história. E é triste, diz o Papa, ver cristãos que se escondem nas sacristias porque têm medo do mundo. Eles não são cristãos, são reformados derrotados, diz o Papa, não são cristãos. E a terceira palavra do Papa ao jovem é esperar sem se cansar.
Papa sabe que não é fácil propor uma nova economia num contexto de guerras novas e antigas, enquanto a indústria do armamento prospera, privando de recursos os pobres. Em alguns países, os investimentos que mais geram rendimentos são as fábricas de armas. E lucrar para matar é trágico. Neste caso, a democracia está ameaçada, o populismo e a desigualdade crescem e o planeta está cada vez mais ferido. Não é fácil, com efeito, é muito difícil. Talvez, às vezes, se tenha a impressão de lutar contra moinhos de vento. Lembremos o que Jesus disse aos discípulos: não tenhais medo. Jesus nos ajudará a igreja, e a igreja também não deixará os jovens sozinhos nesta obra de transformação do mundo. E o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral continua a acompanhar os jovens, abrindo-lhes, na medida do possível, as portas da colaboração com as igrejas particulares de todo o mundo, ajudando-os a estabelecer contatos e sinergias com tantas realidades e redes de pessoas que partilham os seus mesmos ideais. Assim será possível dar vida e consistência aos sonhos de mudar a economia atual, de dar alma à economia do amanhã. Uma economia que não produza descarte, mas bem-estar material e espiritual. E assim o Papa encoraja os jovens, dizendo que vale a pena gastar a vida a fim de mudar o mundo para melhor. Então, em frente, queridos jovens. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.